Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa balnear. Hoje temos connosco o Samuel Leal, que é muita coisa, ele já vai explicar o que é, porque eu até tenho alguma dificuldade nas publicações do Instagram e do Facebook que fiz anteriormente, por lá mais ou menos tudo, mas o homem é muita coisa, começou no atletismo e depois foi por aí fora, até cometer uma loucura agora aqui há 2 ou 3 semanas atrás. Ele veio até aqui a Nogueira do Cravo aos nossos estúdios, ele não é de muito longe, mas veio de bicicleta, porque tem que ser, e trouxe-nos aqui o que ganhou recentemente. Ele já se vai apresentar. Eu já conheço o Samuel há algum tempo, foi ele que me ensinou a pegar na vara. Vamos deixar isto assim, solto, que é para o pessoal pensar um bocadito. Samuel, apresenta-te, por favor, fala-nos um bocadinho do que é que foi o teu trajeto enquanto atleta até chegares aqui a esta loucura do Ironman. Olá, Sérgio. Como já disseste, eu comecei também muito no atletismo, mas antes disso já pratiquei ginástica e futebol. Só depois, através do meu tio, do António Pinho, é que vim para o atletismo, onde comecei na marcha, que foi campeão da Aveiro também nos escalões mais novos. E depois aí é que comecei a fazer salto com vara, que depois também te dei algumas dicas, não é? Fiz muitas provas de heptathlon, onde fui 7 vezes campeão da Aveiro. Sim. Também. Depois, no último ano que fiz atletismo, tinha decidido que ia dar tudo, fiz o meu recorde pessoal no salto com vara, fiz 4,40 m e depois até acabou mais cedo a época por causa do Covid. Uhum. E foi aí depois que eu decidi, já estava nessa ideia de começar a entrar no triatlo e desde 2021 então foi quando eu me foquei no triatlo, não a full time, entre aspas, no início, porque também estudei ao mesmo tempo, então só depois é que dediquei-me a 100% só a partir de 2023, assim, como já não estudava então já tinha muito mais tempo para treinar, porque o triatlo para o Ironman é preciso muitas horas semanais de treino e pronto, depois foi mais ou menos Ironman. Mas vamos ao início. Falas-me em ginástica e futebol, estamos a falar de que idades? Isso era a partir dos 6 até aos 10 mais ou menos. Onde é que começaste? Foste tu que quiseste ir? Foi alguém que te... A ginástica foi os meus pais. A minha mãe também andava lá na ginástica em Cocães e eu fui meio que obrigado. Eu já queria ir mais cedo depois para o futebol também. E ao início os meus pais não me deixavam, porque tinha que andar na ginástica até àquela idade. Já não me lembro ao certo que idade foi, mas... aquela ideia, não é? Mas depois lá entrei no futebol e estive lá também. Nunca cheguei a jogar futebol de 11 sequer, foi até só futebol de 7. Uhum. E depois, a partir daí, disse que já não queria jogar mais futebol e foi para o atletismo. E depois António Pinho levou-te para o atletismo. Sim. E começaste na marcha. Exatamente. E não é digamos, a vertente do atletismo mais popular, ou pelo menos não aquela que, quando alguém vai para o atletismo, a primeira que escolhe. Tu começaste na marcha porque foste indicado para, ou tu quiseste experimentar? Foi assim, havia lá uma prova em Cocães de marcha há uns anos. Uhum. Houve durante 3 anos, pelo menos desde que eu comecei a praticar, e então foi naquela de experimentar, e nesse ano fiquei numa escalão em segundo lugar era infantil, acho eu. E desde aí dediquei-me um bocadinho, depois fui à seleção da Aveiro e tudo também no Olímpico Jovem, ao Algarve, e competi pela seleção da Aveiro a fazer marcha. E só que depois, eu ao mesmo tempo fazia salto com vara, porque eu sempre, quando entrei no atletismo, sempre tinha isso na ideia, mas como nós não tínhamos possibilidades lá de treinar salto com vara, então eu só comecei a fazer vara quando ia às provas e via, olha, vou experimentar, e pedia uma vara emprestada a alguém e tentava. E foi assim que eu comecei a fazer vara também. Tu abandonaste depois a marcha, seguiste para a vara e pronto, és 7 vezes campeão da heptathlon de Aveiro, mas se calhar a modalidade mais forte que tinhas no atletismo era a vara, ou não? Sim, sim. Tu, em termos distritais, na vara, aquilo era quase sempre... Depois também ficava muitas vezes no pódio no salto em altura e nas barreiras, 110 metros de barreiras ou 60 barreiras. E a nível nacional, salto com vara? A nível nacional, salto com vara, só tenho pódio, mas é a nível académico, universitário. Mas era frequente ir aos nacionais? Sim, e aos nacionais de salto com vara também. E a nível universitário fui 2 vezes campeão nacional. De salto com vara também? Sim. E
Tu falavas há bocadinho, pronto, foste para o NAC levado, digamos assim, pelo António Pinho, e falaste um bocado na questão do NAC e da falta de condições. Fala-nos um bocadinho, o NAC é um clube que quem está ligado ao atletismo tem que conhecer. Sim. Fala-nos um bocadinho sobre o clube, porque estás com o símbolo do clube e fizeste esta prova com o símbolo do clube, e estás ligado Sim. ao clube quase obrigatoriamente. Fala-nos um bocadinho sobre o NAC e da evolução desde que entraste até aquilo que é agora, porque agora vocês já têm outras condições que não existiam há uns anos. Sim. Quando eu entrei, nós treinávamos no ciclo de Cocujães, lá no pavilhão e lá no campo de futebol que tem lá fora, era piso, era cimento, e nós corríamos lá basicamente à volta da escola e assim. E condições para saltos, tínhamos lá uma caixa de areia, e eu muitas vezes fazia lá salto com vara também, na caixa de areia. Depois, quando comecei a ter alguma condição, porque o meu tio acabou por pedir à Associação de Aveiro que emprestassem algumas varas e assim, mas a nível de condições de salto com vara, por exemplo, nunca houve muitas. Depois o clube foi crescendo também um bocadinho e conseguimos construir o centro de treinos, que temos já uma parte com tartan, assim, já dá para ter muito melhores as condições de treino. E mesmo para os lançadores temos lá um círculo de lançamentos, e em termos de condições de treino o NAC já evoluiu bastante, faltando agora mais a parte de colchões, que é para os saltos, que ainda falta. Que é mais difícil. Mas vocês, em termos de atletas, fazem ideia entre miúdos e quantos atletas é que vocês... Eu neste momento não tenho ido muito aos treinos de atletismo, então não tenho noção, mas acho que ultimamente tenho vindo a evoluir. Tenho visto algumas publicações, acho que já tem mais miúdos agora a entrar, e houve uma quebra há uns anos atrás também por causa do Covid, claro. E acho que agora já está a normalizar um bocadinho a entrada de novas pessoas, que é muito bom para o clube, que é preciso para renovar e crescer mais ainda. Claro. Olha, pronto, Covid, foi a última época, não é? Fechaste a tua carreira de saltador. Que idade é que tinhas quando isso aconteceu? 28 ou 29. A idade, os saltadores não fazem mais tempo. Isso, acho que é um bocado também mental. Acho que cada um consegue levar-se onde quiser, mais ou menos, não é? No teu caso, sentiste que era para mudar? Senti que eu quis parar também porque eu não ia ter tempo de treinar, porque eu ia começar a estudar à noite, e então sabia que não ia ter tempo de dedicação para treinar como treinava antigamente. Então, tanto que eu parei de treinar, mas eu fui fazer algumas provas aos campeonatos de clubes, foi com o NAC na mesma lá, dar a perninha, como se costuma dizer, e chegava lá e fazia na mesma 3,60 m, por exemplo, dava para pontuar e era muito bom, e pronto. Mas eu tinha decidido isso porque também, como não ia ter tempo de dedicação, não queria estar-me a comprometer, e também já tinha outros objetivos em vista, que era fazer o Ironman em 2024, que já tinha isso definido desde 2020, mais ou menos, ano que eu fiz a primeira maratona também. Pronto, vamos passar para isso. Como é que tu começas a fazer, porque assim, passar de correr fazer os 5.000 ou os 3.000 para 10.000, meia maratona, toda a gente faz. Mas do salto com vara para o Ironman há um processo. É dramaticamente diferente. Até mesmo eu não faço a mínima ideia como é que são os treinos de um saltador, mas de certeza são dramaticamente diferentes destes treinos que tiveste de fazer agora, primeiro para a maratona, depois para o triatlo. Como é que tu... Porque se fizeste, estou a fazer contas, fizeste a primeira maratona em 2020 e ainda fizeste a época a seguir como saltador. Sim. Então explica-me lá como é que foi a mudança no processo de treino, que tipo de treinos é que fizeste para a maratona, como é que correu? Fala disso. Eu basicamente foi... Não, a mudança, eu estava a dizer 2021 antes, mas eu terminei a época em 2020 também, foi no ano de Covid. Eu comecei a treinar triatlo foi em 2021. Ok. Desculpa. E então? Tinha dito... Como é que foi o processo então de preparar a tua primeira maratona? Eu comecei a preparar a primeira maratona mais cedo até que o que tinha previsto, porque como o Covid chegou e já não ia haver época de ar livre, então eu comecei a treinar um bocadinho mais cedo, então tive mais tempo de preparação. O pior é que nessa preparação acabei por me lesionar,
porque comecei a meter quilómetros nas pernas a mais e depois tive uma fratura de stress em agosto. Então, para fazer a maratona em novembro. Foi do Porto? Tive parado setembro todo, quase, também. Comecei a voltar e foi fazer sem grande preparação na mesma. Basicamente, não houve a prova mesmo, foi virtual. Então eu fiz da Aspoc de Cocujães até São Jacinto a correr com apoio. Por São Vicente? Sim, depois passei a Ponta Varela, depois quando passei a ponte começou o vento contra. Claro. E então foi um sofrimento a partir daí, da Torreira para lá. Já não me lembrava dessa história da maratona virtual. Sim. Já não me lembrava dessa história. E quanto tempo é que fizeste? Fiz 4 horas e qualquer coisa, já não me lembro. Foi a primeira, foi... Foi o que eu fiz também quando lá fui. Eu até à meia maratona ia bem, depois começou-se a sentir o peso da maratona. Quem faz a primeira é sempre assim, comigo também foi igual. Mas eu só fiz uma, a mim serviu-me. Agora no Ironman foi a minha 4ª maratona. Foi a 4ª, ou seja, depois da do Porto fizeste mais quais? Fiz outra vez a do Porto, em 2022. Logo no ano a seguir? Ou 2023, já não tenho a certeza. Eu acho que foi 2023 até. Sim, foi 2020. Não, 2022. Uhum. E essa aí fiz 3 horas e 30, porque... Foi. Mas eu ia com o objetivo de baixo de 3 horas. Mas aos 35 km tive uma indisposição, comecei a vomitar e tive que parar e depois fiz todo o resto a caminhar. Pois. E pronto, depois em 2024, este ano, em fevereiro, fui a Sevilha e fiz 2 horas e 57. Isso é bom, é muito bom. Sim. Mas tu no teu processo de treino metes provas pelo meio, ou seja, por exemplo, fazes uma prova de 10, uma de 21? Sim, costumo fazer algumas, não tanto de 10, mas costumo fazer algumas de meias maratonas mais frequentes. Para meter uns quilómetrozinhos, não é? Sim. Pronto. E do triatlo? Falam lá a questão do triatlo, porque nós aqui para treinar triatlo, como é que estás a fazer? Não temos assim aquele... Do triatlo, eu, por exemplo, treino natação muitas vezes às 6h45 da manhã, nas piscinas da Cerciás. Okay. Eles fazem abertura especial para algumas pessoas que praticam a triatlo e antes da abertura da piscina nós podemos ir lá treinar para estarmos mais à vontade e não ocuparmos. Também costuma haver muita gente em aulas, então depois é difícil arranjar a piscina em regime livre, então eles fazem essa... Ou seja, a tua natação treinas ali? Sim. E depois o resto é na estrada? Estrada é em casa, treino muito em casa também. Tenho um rolo onde meto a minha bicicleta e tenho lá muitos treinos estruturados. É muito melhor porque não há trânsito e assim. Então nós treinamos muito mais pela potência que estamos a debitar e então conseguimos ter um controle de treino muito mais efetivo. Sim senhora, e corrida? Corrida também tenho passadeira, agora ali em Oliveira aquilo começa sobe e desce, então muitas vezes... Não, a nossa zona não é muito fixe para meter muitos quilómetros. Sim. Se for para fazer aquela corridinha de 40 minutos agressiva, dá. Agora para meter quilómetros é difícil. Sim. Tu adaptas-te bem a correr na passadeira? Correr na passadeira muito tempo é um bocado... É assim, não costumo fazer treinos superiores a 1 hora lá na passadeira. Normalmente quando tenho que fazer séries até vou a Cocujães na mesma. Fazes que é na pista? Não, costumo fazer na reta do Bessa e assim, é aquela parte de cima de Cocujães toda que vai até à Cepsa. Sei. Só normalmente ir e vir são 6 km mais ou menos e ando lá às voltas. Já são 6 km, já dá para fazer. Sim, senhora. Algumas voltas. Pronto, e o triatlo? Que provas de triatlo é que foste fazendo? Entretanto também és vice-campeão da Europa, não é? Sim. Do escalão? Eu comecei o meu primeiro triatlo em 2021. Em Coimbra fiz um sprint, um triatlo sprint, que são 750 metros a nadar, 20 km de bicicleta e 5 km a correr. E foi a minha primeira experiência, sem grandes noções, nem tinha treinador nessa altura, era eu que fazia os meus planos mais ou menos. E foi aí também depois que eu conheci a On3 Sports, que é uma empresa que tem vários treinadores para treinar atletas. E é lá que está lá o meu treinador, que eu juntei-me a eles desde julho. Uhum. E depois... Deste ano? Julho de 2021. 21. Eu treino com eles já há 4 épocas, basicamente. Depois, ainda nesse ano, fiz mais 2 sprints e um deles foi a Pinhel, em que fiquei lá também em terceiro lugar, no meu escalão, na altura.
E só no ano seguinte é que experimentei outras distâncias, foi para a distância olímpica em 2022, fiz duas vezes, foi em caminha e ainda é que foi a outra, já nem me recordo, acho que foi em água se calhar, já não me lembro muito bem, já foram muitas provas. A distância olímpica, só para termos noção, estamos a falar de quanto? É 1500 metros a nadar, 40 km de bicicleta e 10 km a correr. Ok. No ano seguinte, em 2023, isto já estava tudo planeado para mim, que era meter as distâncias aos poucos, porque eu também, como estudava à noite, então só conseguia treinar basicamente mais longo ao fim de semana. Então tinha que ir introduzindo as distâncias mais gradualmente, que era para não ser um impacto tão grande também no corpo, porque é preciso habituar o corpo às distâncias, e então optei por essa forma. Em 2023, então, foi quando eu meti o Half Ironman. Fiz a primeira vez lá em Coimbra, em 2023, e com preparação fraca, que não tive muito tempo para treinar por causa dos estudos e assim. E então foi basicamente na meia maratona, quando comecei a correr, tive que caminhar muito tempo também. E depois fiz o Half Ironman em Cascais. E também foi uma experiência, foi fixe, mas também já comecei a prova com problemas de estômago e quando entrei para a corrida tive de estar a parar em todas as estações para ir à casa de banho e então basicamente, para teres noção, na meia maratona fiz 3 horas e 30. Numa meia maratona fiz toda a passo, não é? Tudo a passo, horrível. Sim. Olha, tu falas, e só para fazer aqui um interregno nesta questão das tuas provas, do teu trajeto, tu falas que estavas a estudar à noite e trabalhavas também durante o dia. Ou seja, entre tudo isto, tinhas que encaixar os treinos. Estavas a treinar aqui de manhã, à tarde, ao fim da tarde? Como estavas a fazer essa rotina? Não é fácil. Não, eu às vezes treinava de manhã, antes de ir para o Porto, porque eu também trabalhava no Porto e já ficava lá para depois ir para as aulas. E às vezes, quando chegava, se tivesse ali um bocadinho, se chegasse mais cedo nesse dia, e aproveitava para treinar, ou às vezes, quando era as teóricas, às vezes nessa semana faltava as teóricas só para treinar também, para não ficar tanto tempo sem treinar, e depois, mas basicamente treinava uma vez ou duas durante a semana e depois era ao fim de semana que fazia 3 ou 4 treinos. Não estavas a treinar todos os dias? Não. Era muito pouco. Isso. Sim. E como é que essa questão do europeu, em que consegues o pódio, foi onde? Depois aí, em 2024, comecei com a maratona de Sevilha, as provas. Tinha feito antes também uma meia maratona em Viana, que também foi lá que fiz o meu recorde pessoal, 1h22. E depois comecei a preparar o primeiro half, que foi em Setúbal. E nessa altura fiz 3 half Ironmans seguidos, em que terminou com a distância com o europeu. E aí foi em Coimbra também, que foi a prova, foi muito parecida com a prova que eu fiz no ano anterior e que tinha caminhado a corrida quase toda, mas neste ano correu tudo bem e fiz uma natação, foi a melhor natação que tinha feito até aquele dia, fiz 33 minutos mais ou menos. Depois na bicicleta também fiz quase uma média de 40 km/h na bicicleta e quando saí para correr saía tudo bem e deu 4h19 e eu saí para correr em 4º lugar e consegui ir para o segundo ainda durante a corrida. E eles estão sempre identificados, ou seja, tu sabes sempre... Não, eu nem sabia. É como no atletismo, é tudo a molho. Eu tinha lá o meu treinador e ele disse-me que eu estava em 4º na última volta e que estava próximo do terceiro. E eu estava a correr, não sabia se estava a passar. Eu sei que passei muitas pessoas, mas não sabia se era alguém do meu escalão, porque havia de outros. Lá há vários escalões, já 30-34, por exemplo, que é o meu, depois tens 34, os 35-39, tens. Corre tudo junto e não estão identificados. E isso dificulta. Tinha uma identificação, mas era difícil perceber, porque era uma tatuagem no pé, daquelas tipo de. Aquelas cenas pequenas. Sim. E às vezes a correr é difícil de perceber. Sim, senhor. Quem são? Pronto, olha, depois vem isto, não é? Que fizemos agora, graças a Deus,
para já. Mas tu fizeste aqui o Ironman, isto foi Barcelona. Sim. Uma das coisas que o pessoal gosta de perceber e que eu ia perguntar, mas já agora estou aqui a fazer contas de cabeça, como é que é a preparação para isto? Na verdade, a preparação para isto já começou em 2021, não é? Sim. Ou seja, vem daí, depois é só ir afinando e metendo quilómetros. Mas descreve-nos como é que foi esta prova aqui, o processo de ir, fazer e depois acabas, que também não falamos ainda disso, mas acabas por conseguir aqui esta moedinha que dá direito ao Mundial, que será daqui a um ano, menos de um ano, Menos de um ano, menos de um ano, em setembro. 2 dias a seguir aos meus anos. Exato, 2 dias a seguir aos teus anos. E fala-nos lá um bocadinho então como é que foi esta prova em Barcelona. Pronto, a preparação começou já então desde 2021, mas realmente focado para isto só depois de Coimbra que entramos em trabalho mais específico de preparação, em que acabo por treinar perto de 18 horas semanais, que é um part-time basicamente. Isto, uma pessoa trabalha e a seguir tem que treinar. Mas entretanto também já tens menos o faro dos estudos, não é? Sim. Eu terminei em 2023, foi Engenharia Informática. À noite? Licenciatura, sim. E agora estás a trabalhar conseguiste nessa área, estás a trabalhar nisso? Pronto, tens um horário, presumo que normal, estás a sair... Sim, tenho alguma flexibilidade também e consigo gerir isso. Pronto, isso, ainda bem. Pronto, diz-me. Pronto. Então, preparação, lá está, é treinar, nadar, bicicleta e correr, não é? Depois também fiz um treino em campo, que eu às vezes faço lá com a nossa equipa, que vamos para Rio Maior, estamos lá 3 dias só dedicados ao triatlo, em que treinamos águas abertas e vamos lá para um lago de Rio Maior também. E pronto, a preparação é o mais difícil do Ironman, basicamente, é ter a disponibilidade e a motivação para treinar todos os dias e... Muito tempo, às sim. vezes a intensidade é relativa, mas exatamente. É muito tempo. Porque até muitos dos treinos que eu faço para o Ironman era muito em zonas de intensidade mais baixas, porque nós temos de treinar é muito tempo e ter a resistência mental e física para aguentar tantas horas. Eu, por exemplo, nunca fiz um treino acima de 6 horas, por exemplo, incluindo junto com a bicicleta e corrida, por exemplo. Basicamente, se vou fazer um Ironman, nunca chego àqueles valores, é como na maratona, as pessoas pensam que têm que fazer uma maratona em treinos, às vezes, para ir fazer a maratona, e não é assim. Temos de treinar o suficiente, basicamente, não é? Mas o ideal é ter alguém que nos consiga orientar, não é? Porque há muita gente que vai fazer as provas sem ter ninguém a ajudar Estou-me a rir porque eu conheço um gajo e o Loureiro conheço um senhor, é um senhor e uma rapariga, e a rapariga o Loureiro também conhece, que dava a treinar para a meia do Ovar e meia era um domingo e eles na sexta-feira à noite, para ver se estavam bem, foram correr 21 km. Pois, e depois não fizeram a meia, pois só estava feita. Pronto, mas não é nada disso, não é? Sim, e depois também uma coisa que é muito importante no Ironman é a nutrição, que hoje em dia já começa a ser muito mais pensada, mas antigamente ninguém pensava nisso, e é das coisas mais importantes. Para teres noção, eu para a prova levei 19 géis, que isso, para muita gente aquilo dava bom para mais um mês de treino. Ou seja, sim, porque vais estar ali, fizeste 9 horas, estava escrito atrás, 9 horas e 40, isto tem que ser, tem que se alimentar o corpo durante esse processo, não é? Sim. 19 géis e foi só isso, que não levaste mais nada para comer? Não comi nada de barras nem nada. Depois tinha umas bebidas também isotónicas, que também têm hidratos de carbono lá dentro, que para beber durante a bicicleta. Eles vão dando ou és tu que tens que levar? Eu levei, porque o ideal é nós não experimentarmos coisas novas nas provas, claro. Então tens de tomar coisas que estás habituado e que treinaste durante os treinos. Os treinos longos que nós fazemos já é treinar estas nutrições também para quando chegarmos ao dia da prova não termos problemas de estômago e assim, não é? Porque se estás a treinar meio ano ou um ano para uma prova, se chegas lá e tomas um gel da prova ou bebes uma água isotónica de lá e ficas mal disposto, pá, é um investimento que vai. Não é? Como é que correu a prova?
prova correu 5 estrelas, foi... Sentiste-te impecável do princípio ao fim, Sim. nunca houve um momento em que tu pensaste assim, isto se calhar não vai dar. Não, é assim, na corrida eu sabia que não estava tão bem preparado, porque eu tinha tido uma lesão antes de umas semanas e tive 3 semanas sem correr, tive uma tendinite no glúteo médio e então... No cu, vá. É, basicamente. E então não consegui correr durante 3 semanas. Sim. E depois comecei a correr outra vez, antes de um mês, mas a preparação já tinha, o volume de corrida já tinha desaparecido quase tudo. Claro. Eu fiz a meia do Porto, foi o meu treino mais longo, em que fiz um aquecimento de 10 km antes da meia, depois fiz a meia. Ok, então são 30 Deu 31. E cheguei aos 25 km basicamente do treino e eu já me estava esteirado, já não tinha quilómetros nas pernas. Então eu sabia que quando ia chegar à maratona no Ironman que não ia estar tão bem preparado, mas sabia que ia chegar ao fim e que mesmo assim ia conseguir o meu objetivo, que era baixar das 10 horas. Eu saí da bicicleta e natação com menos de 6 horas e eu sabia que menos de 4 horas ia conseguir fazer na maratona. Por isso foi só gerir a corrida a partir daí e tentar não quebrar. Para teres noção, eu aos 34 km mais ou menos foi quando eu comecei a quebrar mesmo e caminhei e depois tive uma luz que me lembrei de fazer marcha e comecei a fazer marcha durante a prova. Eu era assim, então fiz tantos anos de marcha, porque é que eu não caminho mais rápido? Vou fazer agora a marcha. Tem que servir para alguma coisa. E comecei a fazer marcha e depois, ao alterar a mecânica da corrida, entre aspas, depois mais para a frente consegui voltar a correr outra vez. E foi uma curiosidade também que... Sim, mas é uma boa tática. Em vez de caminhar, podes fazer a marcha, que basicamente é caminhar um bocado. Exatamente. Mais depressa. Pronto, tu tens a prova correu como correu, já falamos, mas obviamente que estamos a falar de um desporto e eu acho que a maior parte do pessoal não tem noção, pelo menos eu não tinha, até a ver a primeira pessoa que eu conheci, que foi o Chico, a fazer ou meter-se num Ironman, eu não tinha a noção que estamos a falar de um desporto que não é barato, é uma aventura que não é barata. Não. Pá, obviamente, eu nunca pergunto a ninguém valores, mas estamos a falar de valores bastante altos em termos de, não só de inscrições, mas depois todo o equipamento que é necessário, a bicicleta, o fato térmico, todas essas coisas, não é? É um investimento relativamente grande. Estamos a falar de vários milhares de euros, assim, só o pessoal ter a noção. Sim, pode ir aos 4 dígitos. Aos 4 dígitos facilmente. Num ano. Sim, numa época. Muito fácil. Já para não falar, e há bocado falavas da questão da nutrição, não é só na prova. Eu estava a dizer 4, não, era 5 dígitos. 5 dígitos, estava a ver 4. 5 dígitos. 4 é o normal. 5 dígitos para quem leva a sério como tu. Nós estamos a falar, falavas há um bocadinho de nutrição, mas mesmo a tua nutrição no teu dia-a-dia certamente que teve que ter alterações. Sim. Não é? Sim. Provavelmente mais na qualidade do que na quantidade. Sim, eu tenho um plano nutricional, tenho um nutricionista que... Era isso que eu te ia perguntar, em termos de acompanhamento, tu tens um treinador, já falaste? Também tenho um nutricionista. Mas tudo parte dessa empresa? Não, o nutricionista é no Porto, o nutricionista. Mas, por exemplo, em Rio Maior... Sim, mas o nutricionista foste tu que disseste, eu quero aquele nutricionista. Sim, foi o que escolhi. Ok, e mais? Quem também um bocado por indicações, porque ele também faz Ironmans e tudo, já tem noções e acaba por ter... conselhos melhores. Pela experiência consegue-te aconselhar melhor. Mas além de treinador, nutricionista, o que é que tu tens mais de pessoas que te dão apoio em termos, mais diretamente, por exemplo, sei lá, na parte física e etc, que tu tens como profissionais de eleição e que não abdicas? Tens mais o quê? Depois tenho a osteopata Daniela, que é que trata do corpo, entre aspas, não é? Durante o ano, sempre que precisa, vou lá e ela afina o motor, como se costuma dizer, não é? Olear a coisa um bocado. Pronto, depois do resto é mesmo mais por aí, depois tenho quem me trata da parte das bicicletas, do mecânico, não é? E pronto, em termos assim de preparação e assim, acho que é mais por aí. Depois tenho
tenho às vezes a minha namorada também que me acompanha em alguns treinos, depois tenho colegas meus também que treinam comigo muitas vezes, assim, Sim, senhor. mas não é obrigatoriamente depois mais. E a tua família, e a tua namorada, como é que eles olham um bocado para isto? Porque tudo isto subtrai tempo ao resto, não é? Sim, tive bastante tempo ausente por causa disto, dos treinos. Eu, ao fim de semana, basicamente, para chegar ao almoço de família, assim, tinha que sair às 7 da manhã, 6, às vezes 5. Para treinar. Se tivesse de treinar 6 horas de bicicleta, tinha que sair às 5, por exemplo, para depois ir a casa, tomar um banho e depois ainda ir para o almoço de família. E às vezes chegava a 1, 2 e não é fácil. pronto. Mas pronto, eles compreendiam e pronto, e foi seguir sempre, não é? Que remédio, não é? Exatamente. Olha, diz-me uma coisa, temos aqui, esta foi o equipamento que usaste na prova, não é? Sim. Há um bocadinho, e tu tens aí Também uma sim. série de apoios, temos aqui mais uma série de apoios, queres explicar mais ou menos quem é que faz o quê e quem é quem? Podes começar por aí, Pronto, se calhar, Loureiro, consegues apanhar ali? Na câmara dele, sim. Então vá. Pronto, tem aqui a PPP Solutions, que foi o meu primeiro apoio, que é uma empresa de automação, está ligada à indústria, também em São João da Madeira, São João, sim. e apoiaram-me muito, tanto nos equipamentos como na bicicleta na altura, e foi o meu primeiro apoio. Apoio a sério. Depois tem aqui a Car7, que é em simultâneo com a Free Rent, que foi os que me apoiaram na parte do transporte para Barcelona e tanto para Coimbra também para o europeu. E depois tenho aqui as piscinas terciárias que também me apoiam, deixam-me treinar lá de manhã cedo antes da piscina abrir e dão-me bastante apoio também. A Daniela, que é O osteopata, osteopata. falavas há bocadinho. Depois tem aqui o NAC, que é o meu clube de coração, não é? Qual é o papel do NAC no meio disto tudo? Eles dão o símbolo, eles apoiam até mais alguma coisa, como é que... Sim, bom, por exemplo, algumas competições de corrida também dão Faz com essas inscrições, Sim. tratam dessas partes, assim, não Também é? não é barato, Sim, e acabam por ajudar dessas formas. dessa forma. E é o teu clube desde sempre e fazes bem... Exatamente, em e quis levar. levá-lo também comigo Claro. durante este percurso. E fizeste bem. E mais? Depois tenho aqui Dom Simão, que é um grupo de amigos meus da universidade que me apoiaram também nesta maluquice. Mesmo eu não estando presente com eles tantas vezes por causa disso, eles quiseram me apoiar. Mas é o apoio mais importante dos amigos. Exatamente. E depois tens aqui mais... Depois tem aqui a Favorable Generation, que é uma empresa também aqui de Cocujães, que também me apoia. É uma empresa de fibra que trabalha mais ligada à parte da fibra óptica e agora mais recentemente também nos transportes com a GLS. E Sei. pronto, está a crescer muito também. sim, estava a ver, conhecia o nome, já sei quem é. Já sei quem é, não sei quem é, sei... Agora falaste em GLS, é a malta da GLS lá de Cocujães. É. E pronto, e são bastantes, conseguiste agregar aqui uma série de malta à tua volta que não é fácil. Pronto. Sim, agora quero tentar arranjar mais alguns que é para Ir aqui, nisso. pois, porque, e agora, Loureiro, agora fazemos aquela giga-joga. Mete para aqui, para este. O nosso, porquê? Para dele, porque a tua não tem autofoco e a minha tem. Isso é racismo. Ora bem, tu ganhaste esta medalha gira, que isto foi os 10 anos de Ironman em Barcelona. Exatamente. Esta foi a medalha que o Samuel ganhou na prova e depois ele ainda teve direito, e é o que vamos falar a seguir, teve direito a esta moeda aqui. Consegues, Loureiro? Puxa um bocadinho mais para lá. Está bom? Tem Não aqui, perceber. que é um token, né, que dá direito ao Samuel ir ao Mundial em Nice, em 14 de setembro de 2025. Vai estar com quantos anos nessa altura? 33. Pronto, 33. Explica-me, portanto, isto não é qualquer um que vai, não é? Não, Quantos é que se apuraram para o Mundial? Em Barcelona iam haver 65 inscrições, em que eram divididas por escalões de idades. Para o meu escalão eram 10 inscrições. Ou seja, os 10 primeiros. Sim, mas depois, eu, por exemplo, acabei por não ficar nos 10 primeiros, mas aquilo, se alguém não aceitar, aquilo vai passando para o próximo. E ainda calhou-me a mim ainda. Tu tinhas essa expectativa ou quando viste que chegou ao teu, tu, não, isto é para ir? Sim, eu
andei a analisar a prova, a estudar antes também, não é? E tinha visto os tempos dos anos anteriores e no ano anterior o 10º lugar, por exemplo, tinha feito 9 horas e 44. Só que este ano foi muito mais competitivo, Pois. com 9 horas e 41 fiquei no lugar 45 Pois. do meu escalão. Ou seja, de fora, não é? Exatamente. Mas mesmo assim acabou por descer, já tinha essa ideia, então se saísse era para ser. E pronto, e saiu. Ótimo, ainda bem. Olha, no meio disto tudo, agora, não, antes disso, a preparação para Nice já começou ou ainda estás a ressacar da prova? Não estou a ressacar, não é? Mas estou a descansar assim, mas ainda ontem não, no domingo. No domingo foste para Famalicão. Fiz a meia maratona de Famalicão, Claro. a acompanhar um colega meu. Foi com o Carlos, Exatamente. E ele, Olha, mas tive com o Adrião à tarde, no domingo à tarde, e eu já sabia o tempo do Carlos, porque o Cláudio Sim. fez questão de dizer a toda a gente, e olha que ele não se rascou mal. eu estive a treiná-lo até... És tu que andas a treinar? treiná-lo, És sim. tu que andas a treinar o Carlos. Sim. O gajo anda entusiasmado naquilo também. Pronto, e agora já lhe a meter o bichinho para ver se ele vai fazer uma maratona também. E ele é maluco para ir. Acho que É sim. maluco para ir. Olha, diz-me, por favor, estavas a dizer que já estás sim. a fazer brincadeiras, a olhar já para setembro de 2025. Sim, ainda não comecei a treinar com foco no Ironman, no Mundial, não é? Estou a fazer agora uma off-season também a descansar um bocadinho, porque foram muitos anos desgastantes, e então tenho que descansar um bocadinho, aliviar a carga, mesmo dar um bocadinho mais tempo à família, não é? E em janeiro começa a voltar com mais força. Ou seja, vais ter ali mais ou menos 8, 9 meses de Sim. preparação para Nice. Exatamente. Ok, sim senhora. Olha, Sem nunca parar, não vou parar agora, não é mesmo? Não é? Se tu tivesses, claro, não é? Porque off-season não é sinónimo de Parar de treinar, de não. parar de treinar. É divertir um bocadinho, fazer coisas diferentes. Fazer outras coisas. Muito bem, Samuel. Olha, estamos a entrar na reta final, portanto, aqueles últimos 42 km. Se tu, nestas provas todas, consegues eleger alguma que tenha corrido pior, aquela que tu vais te guardar sempre na tua cabeça como o pior momento da tua carreira, vá. De triatlon. De qualquer prova, qualquer cena que tenhas feito. Eu acho que é das mais difíceis, se calhar, este é difícil, tenho assim algumas. Alguns momentos difíceis de vomitar, assim a meio. Sim, a maratona do Porto foi as duas, quando fiz sozinho, e a segunda foi difícil. Depois também tive um momento este ano em Caminha, que fiz um Alfa Ironman também lá, também foi muito difícil. Também muito frio, e depois estava cansado e só me apetecia parar e arrumar para o lado, mas mesmo assim foi até ao fim. Não tenho essa mentalidade de desistir de uma prova, então nunca desisti, nem que tenha que ir a pé até ao fim, mas chegar ao fim sempre. Exatamente, e se não for essa mentalidade, o Ironman tem mesmo que ser mesmo com esse espírito. Olha, nós para fecharmos, temos sempre ali o Loureiro, que como está de fora, vai lançando, aponta algumas perguntas que gostava de ver respondidas, que não foram respondidas, e que servem para nós depois fazermos aqui uma conversazinha já em cooldown. Olha, a primeira pergunta que o Loureiro mandou é: qual é o teu filme favorito? Não sei. Apontar respostas ao Loureiro. Não sei, se calhar o Harry Potter, os filmes. Os filmes do Harry Potter, Sim. todos. De qual deles, eu ia-te perguntar qual deles o gostaste mais. Vou-te dizer porque o Harry Potter na minha vida é um fenómeno recente, que eu vi, ok. e agora a minha filha obrigou-me a vê-los todos em brasileiro, que foi uma cena... Brasileiro. Não é fácil. Dobrado em brasileiro é difícil. Portanto, Harry Potter, série favorita. Tens por hábito ver, não tens grande tempo, não é? Estás sempre a correr. Agora E a tenho nova visto bicicleta? algumas. Agora a última que estive a ver até foi com a minha namorada, foi The Last Man on Earth. Não conheço, estou por fora. É uma comédia assim. Mas gostei de ver Game of Thrones, gosto de Vikings. Assim. Vikings.
Musiquinha. Música preferida para treinar? Ou então um estilo de música preferido para treinar? Eu não ouço música durante o treino. Não ouves música É durante o sem treino? nada durante o treino. Sempre, só ouvir a mim próprio. Pronto, ok. Eu também quando corria não ouvi. Olha, mas nós estamos a criar uma playlist Spotify dos convidados, das conversas, Ok. portanto vais ter que escolher uma. Escolhe uma música, não precisa dizer em treino. Música favorita? Pode ser Remember the Name. Remember the Name. Aponta, Fort Lourenço. Minor. Forte mano. Yeah. Pronto, Remembers of the Names. Prova favorita no Ironman? Ou seja, estás a falar da corrida, da bike e da natação. Exatamente. É ciclismo. O ciclismo é a tua prova favorita? É que normalmente é quase toda a gente. Comida favorita no off-season? Francesinha. Tu cortas, quando começas a treinar, depois cortas essas cenas? Ou tipo ao fim de semana? Não, vale às vezes tudo? como francesinhas, mas corto mais é no álcool. No O álcool. álcool é que normalmente é zero. Ok. Durante 2 meses ou 3 não toco em nada mesmo. Muito bem. Tanto que tive um casamento, por exemplo, e não bebi uma gota de álcool. Aqueles 2 meses ou 3 antes da prova? Sim. Ok. Comida favorita na altura do treino? Ou seja, durante a época? É mesmo. É francesinha, Só que não costumo então. comer tanto, não. Ou seja, lá. comes menos, mas comes De na vez em mesma. quando, sim. Eu muitas das provas que tenho recorde pessoal de corrida, normalmente no dia anterior como uma francesinha. É para Ok. meter mais hidratos. Vou meter aqui uma. Francesinha vegan, sim ou não? Sim, Sim, Como? francesinha Comia. vegan. Tu comias? comia. Eu gosto. És a favor desse conceito? Sim, És? sim. Cozido vegan. Cozido à portuguesa vegan. És a favor desse conceito? Já não tanto. Então estamos a começar a chegar lá. Ananás na pizza, sim ou não? Saltei uma. Mas sim, ananás na pizza, sim ou não? É um ninho. Nem É um sim, ninho. nem não. Pronto. É dos meus. Ou seja, é dos meus não. Eu prefiro sem. Se ele estiver lá, Se tiver como, come-se na é mesma. como eu. Pronto, É isso, exato. exatamente. A última que o Loureiro tem aqui é: qual é o teu sonho na carreira, da tua carreira desportiva? Há alguma coisa que ainda te falte fazer, ou que gostasses ainda de fazer, ou que estejas a trabalhar para fazer? Sim, não tenho nenhum objetivo concreto, mas é sempre bom ganhar algumas provas a nível internacional. Ir aos pódios, assim. Pessoal, então tens Fazer esse pódios objetivo. importantes, não é? Como fiz já no europeu, em Coimbra. Para o ano ver se der mais algum, era bom. Isto é uma coisa que tu ainda te vês a fazer durante algum tempo? Ou achas que é um capítulo que tens que fechar até uma determinada idade e depois dedicar-te a outra coisa? Não, acho que o triatlo agora vai-me acompanhar mais dedicado ou menos, mas acho que o voleibol agora quase sempre até... Vais andar ao sempre fim, de volta sim. do triatlo? Sim, porque há, Então. tanto, por exemplo, em Barcelona houve pessoas a terminar com 74 anos, por exemplo. Sim, tens o Agora seu não. Lima ali, não sei se conheces, um senhor ali de sei. São João que tem, deve ter, não queria estar agora a assassinar a idade do senhor, mas ele tem de certeza absoluta mais de 70 e ainda faz. Vai lá, demora aquilo, faz lá, pá, aí, Exatamente. o tempo que fizeste no Ironman é o tempo que ele demora a fazer, mas faz, acaba aquilo. Sim. Qual era o tempo limite do Ironman? 24 horas? Não, acho que é 16. Tinha 15 ideia ou que não 16 era. horas. Foste tu que disseste que era 24 horas, não era? Não, o que eu disse é que eles têm, por exemplo, começam às 9 da manhã e podem acabar até à meia-noite. Era até o limite lá, Sim, em sim. Barcelona. Eu Era tinha até uma da ideia. manhã. Mais ou menos isso. Começam aqui Sim. às 9 da manhã e têm até à Sim, meia-noite, 1 da manhã. Mas há outras provas que não são 16, pode ser 18 horas, depende depois do nível da competição em si, porque há provas que têm mais elevação ou menos. e Depende então do acaba- grau de dificuldade, Sim. é ajustado o tempo que eles Exatamente. dão à malta para acabar. Exatamente. Sim, senhora. Pronto, olha, Samuel, muito obrigado. Muito boa sorte. Pá, que Deus te acompanhe, que eu já não tenho pernas. E olha, pá, depois, quando estiveres a preparar 2025, havemos de fazer qualquer coisa. Uma cena de um treino, caraças, ou assim, a acompanhar. O Loureiro vai lá correr ao teu lado, a filmar e eu vou na bike. Tenho que arranjar uma bike. Pá, olha, muito obrigado. A quem nos vê, pronto, se tiverem tempo e vontade, podem subscrever, que a gente não se importa, porque É isso. está difícil. E havemos de ter mais malta, se tudo correr bem. Para quem gostar de futebol, temos os podcasts de futebol do meu colega Pedro.
Eu, nas conversas balneárias, sempre possível, estamos aí. Não vou fazer promessas, não está fácil. Até à próxima.